Você sente o calor úmido e pegajoso do Vietnã, um abraço sufocante que nunca cede. O ar, denso com o cheiro de terra molhada, pólvora e um adocicado metálico que você ainda não consegue identificar, entra e sai dos seus pulmões com dificuldade. Cada passo na lama escorregadia é um esforço, um teste de sua vontade contra a natureza implacável que parece conspirar contra você. As folhas das árvores, antes um verde vibrante e impenetrável, agora exibem uma palidez doentia, retorcidas e secas, como se a própria vida estivesse sendo sugada delas. O silêncio da selva, antes repleto de sons de insetos e pássaros, é agora um vazio opressor, pontuado apenas pelo zumbido distante dos helicópteros e o estalo ocasional de galhos secos sob suas botas. Seus olhos ardem e uma tosse seca e persistente arranha sua garganta. Você tenta ignorar, atribuindo à poeira e à exaustão, mas uma sensação incômoda se instala em seu peito. Seus companheiros, rostos marcados pela fadiga e pelo medo, compartilham o mesmo olhar confuso, a mesma inquietação silenciosa. Há algo no ar, algo invisível e insidioso que se infiltra em cada poro, em cada respiração. As histórias sobre o chuva misteriosa que caía do céu, deixando um rastro de desolação e morte, começam a ecoar em sua mente com uma nova e aterrorizante clareza. Não era chuva, era veneno, e você estava bem no meio dele. Os dias se transformam em semanas, e as semanas em meses. A guerra continua, mas uma nova batalha, silenciosa e implacável, começa a ser travada dentro de você. A pele coça, as feridas não cicatrizam, e a fadiga se torna uma companheira constante. Os pesadelos, antes sobre o combate, agora são sobre a floresta morrendo, sobre a água que você bebeu, sobre o ar que você respirou. A incerteza é um fardo pesado, mais pesado que qualquer equipamento que você já carregou. Você se pergunta se a morte virá de uma bala inimiga ou de algo muito mais lento e cruel, algo que já está enraizado em suas células. Cada dia é uma luta pela sobrevivência, não apenas contra o inimigo visível, mas contra um inimigo invisível que corrói sua carne e sua alma. A esperança é um luxo que poucos podem se dar, mas a resiliência, essa chama teimosa que se recusa a apagar, persiste. Você vê isso nos olhos dos seus companheiros, na forma como eles se apoiam, na solidariedade que nasce da adversidade. Em meio à desolação, pequenos atos de bondade e cooperação se tornam faróis em uma escuridão avassaladora, lembrando-o de que, mesmo quando tudo parece perdido, a humanidade ainda pode encontrar um caminho. O cheiro adocicado e metálico agora tem um nome: Agente Laranja. E ele se tornou parte de você, uma sombra que o seguirá muito além dos campos de batalha do Vietnã, uma lembrança constante de que algumas guerras nunca terminam, apenas se transformam em cicatrizes invisíveis que carregamos para sempre. O silêncio da selva, agora, é o silêncio de um futuro incerto, sussurrando a verdade que você já sabe. A guerra não termina quando as armas se calam. Capítulo 1. O cheiro da chuva quente. Você acorda com o som abafado de gotas pesadas batendo na lona do seu abrigo improvisado. Não é um som suave, reconfortante. É um tamborilar incessante que ecoa na sua cabeça, misturado ao zumbido persistente de mosquitos. O ar dentro do abrigo é denso, quase mastigável, e o cheiro de terra molhada se mistura com o suor azedo que escorre pelo seu corpo. Seus músculos protestam a cada movimento, lembrando-o da noite mal dormida, do chão duro e úmido que serviu de cama. Você tateia no escuro em busca da sua cantil, a garganta seca e arranhando, um lembrete constante da desidratação que se tornou sua companheira inseparável. Lá fora, a selva geme, o vento sussurra entre as folhas, um lamento que parece carregar as vozes dos que se foram. Você se arrasta para fora do abrigo, o corpo rígido e dolorido, e a umidade do ar te envolve como um cobertor pesado. A chuva, que antes parecia um alívio, agora é apenas mais um elemento da sua miséria. Ela escorre pelo seu rosto, misturando-se com a sujeira e o cansaço, e você sente o gosto salgado do seu próprio suor. O verde da vegetação é quase opressor, uma parede impenetrável que esconde tanto a vida quanto a morte. Cada folha, cada galho, parece observar você,
Um silêncio ameaçador que é mais aterrorizante do que qualquer grito de guerra. Você se junta aos seus companheiros, rostos cansados e olhos vazios, todos compartilhando a mesma resignação silenciosa. Ninguém fala muito. As palavras se tornaram um luxo, um peso desnecessário em um mundo onde a comunicação se dá em olhares e gestos. O café, amargo e quase frio, desce pela sua garganta como um bálsamo, mas não é o suficiente para afastar a névoa que insiste em nublar sua mente. Você observa o sargento, um homem com olhos que viram demais, apontando para o mapa. A missão de hoje é patrulhar a área ao redor de uma vila que, segundo os relatórios, está abandonada. A palavra abandonada soa oca, quase um eufemismo para destruída, massacrada, esquecida. Enquanto você caminha pela trilha enlameada, o cheiro adocicado e metálico que você notou no resumo se torna mais pronunciado. É um odor estranho, quase químico, que se mistura com o cheiro de terra e vegetação em decomposição. Você tenta ignorá-lo, mas ele se agarra às suas narinas, um presságio inquietante. As árvores ao redor parecem doentes, suas folhas amareladas e secas, caindo em flocos como neve marrom. O chão está coberto por uma camada espessa de folhas mortas, e cada passo é acompanhado por um estalo seco e crocante. O silêncio da selva é perturbador, um silêncio que não é natural, que não pertence a um lugar tão vibrante e cheio de vida. Os pássaros não cantam, os insetos não zumbem. Apenas o som dos seus próprios passos e da sua respiração ofegante quebra a quietude. Você sente uma coceira irritante na pele, um formigamento que se espalha pelos seus braços e pernas. Você tenta coçar, mas a sensação persiste, como se algo estivesse rastejando sob sua pele. Seus olhos ardem, e uma tosse seca e persistente arranha sua garganta. Você cospe, e o que sai é uma mistura de saliva e uma substância escura, quase preta. Um calafrio percorre sua espinha. Você olha para seus companheiros e vê o mesmo olhar de preocupação em seus rostos. Eles também estão tossindo, também estão coçando. Aquele cheiro, aquela chuva, aquela estranha doença nas árvores. Tudo começa a se conectar em sua mente. Uma teia de terror que se tece lentamente. Você chega à vila. Não há ninguém. As casas estão vazias. As portas abertas, como se os moradores tivessem fugido às pressas. Há brinquedos espalhados no chão, panelas abandonadas no fogão, roupas penduradas em varais. É um instantâneo de uma vida interrompida, de um tempo que parou abruptamente. O silêncio aqui é ainda mais pesado, um silêncio que grita a ausência. Você se agacha, pegando um boneco de pano do chão. Ele está sujo, empoeirado, mas ainda carrega o cheiro doce de uma criança. Uma pontada de dor atinge seu peito. Quem eram essas pessoas? Para onde foram? E o que as fez partir tão de repente, deixando para trás suas vidas, suas memórias, seus sonhos? A resposta, você sabe, está no ar, no cheiro adocicado e metálico que agora impregna tudo. Uma assinatura invisível da morte que veio do céu. Você sente o peso do boneco em suas mãos, um lembrete silencioso da inocência perdida, da vida roubada, da guerra que não escolhe lados, apenas devora tudo em seu caminho. A coceira se intensifica e você sente um nó na garganta, não apenas pela tosse, mas por uma tristeza profunda e avassaladora que ameaça te consumir. A guerra não é apenas sobre balas e bombas, é sobre o que ela deixa para trás, as cicatrizes invisíveis que marcam a terra e a alma daqueles que a testemunham. E você, agora, é uma dessas testemunhas, carregando o peso de um segredo que a selva, em seu silêncio doentio, se recusa a guardar. Capítulo 3. A marca invisível. Os dias seguintes se arrastam em uma névoa de fadiga e desconforto. A coceira na pele se transforma em erupções vermelhas e dolorosas, que se espalham como um mapa macabro pelo seu corpo. A tosse se aprofunda, e cada inspiração é um esforço, um ranger nos seus pulmões que te lembra da presença constante de algo estranho dentro de você. Seus olhos, antes aguçados, agora estão embaçados, e a luz do sol parece perfurar sua retina, causando uma dor lancinante. Você tenta se concentrar, mas a mente divaga, presa em um ciclo de pensamentos confusos e imagens distorcidas. O cheiro adocicado e metálico,
que antes era apenas um presságio, agora é uma parte intrínseca do seu ser, um lembrete constante da sua contaminação. Você vê o mesmo nos seus companheiros. O sargento, antes um pilar de força, agora se move com uma lentidão dolorosa, seus olhos afundados e sua pele pálida. Os outros, antes cheios de piadas e camaradagem, agora se comunicam em sussurros, seus rostos marcados pela dor e pelo medo. A solidariedade que antes os unia agora é uma teia de sofrimento compartilhado, uma irmandade de doentes. Vocês se ajudam, é claro. Um oferece água, outro ajuda a carregar o equipamento. Mas cada gesto é tingido por uma melancolia profunda, uma aceitação silenciosa de um destino incerto. A guerra, que antes era uma ameaça externa, agora se tornou interna, uma batalha travada dentro de cada célula, cada fibra do seu ser. As noites são as piores. O calor abafado e a umidade tornam o sono impossível, e você passa horas encarando o teto do abrigo, ouvindo o som da sua própria respiração, que parece cada vez mais fraca. Os pesadelos, quando vêm, são vívidos e aterrorizantes. Você se vê correndo por uma floresta morta, as árvores retorcidas e sem folhas, o chão coberto por uma camada espessa de cinzas. O céu é de um laranja doentio, e uma chuva espessa e pegajosa cai sobre você, queimando sua pele e cegando seus olhos. Você tenta gritar, mas nenhum som sai da sua garganta. Você tenta correr, mas suas pernas estão pesadas, presas na lama. Você acorda suado, ofegante, o coração batendo descompassadamente no peito. A sensação de que a realidade é tão assustadora quanto o sonho. Você sabe que algo está errado. Os médicos do campo, com seus olhares evasivos e suas respostas vagas, não conseguem esconder a verdade. As palavras como dermatite, fadiga crônica, infecção respiratória, são jogadas ao vento, mas você sabe que há algo mais, algo que eles não querem ou não podem dizer. A verdade é um fardo pesado demais para ser carregado por um único homem, e você sente o peso dela esmagando seu peito. A guerra não é apenas sobre o que você vê, mas sobre o que você não vê, sobre as verdades ocultas que corroem a alma e o corpo, deixando um rastro de destruição que se estende muito além do campo de batalha. E você, agora, é uma vítima silenciosa dessa verdade. Um soldado ferido em uma guerra que nunca termina, apenas se transforma em uma doença que te consome lentamente, dia após dia. Capítulo 4. O retorno e a sombra. Você está de volta. Não à sua casa, não à sua vida de antes, mas a um hospital militar, um purgatório de corredores brancos e cheiro de desinfetante. O ar-condicionado é um choque depois do calor úmido da selva, e o silêncio, antes um luxo, agora é ensurdecedor. Não há o zumbido dos insetos, o tamborilar da chuva na lona, o grito distante de um companheiro, apenas o bip constante dos monitores e o sussurro abafado das enfermeiras. Seus dias são preenchidos com exames, agulhas, perguntas que você não sabe responder. Os médicos te olham com uma mistura de curiosidade e pena, seus olhos revelando mais do que suas palavras. Eles falam em termos técnicos, em diagnósticos que parecem não se encaixar, em tratamentos que não aliviam. Você é um caso de estudo, um enigma, um corpo que se recusa a se curar. Sua pele ainda arde, as erupções persistem, e a tosse é uma companheira constante, um lembrete cruel do que você trouxe de volta. Seus cabelos começam a cair em tufos, e suas unhas se tornam quebradiças, descoloridas. Você se olha no espelho e mal reconhece o rosto que te encara. Os olhos são fundos, a pele pálida e manchada, o corpo emagrecido. É a imagem de um estranho, um fantasma do homem que você um dia foi. A guerra te roubou mais do que a inocência. Ela te roubou a sua própria identidade, deixando para trás apenas uma casca vazia, um corpo marcado por uma doença invisível. Os pesadelos continuam, mas agora eles se misturam com a realidade. Você vê a floresta morrendo, as crianças da vila, os rostos dos seus companheiros, todos marcados pela mesma doença, pela mesma sombra. Você tenta falar, tenta explicar o que aconteceu, mas as palavras se perdem na sua garganta, sufocadas pela dor e pela frustração. Ninguém parece entender, ninguém parece acreditar. Eles falam em estresse pós-traumático,
em fadiga de combate, em doenças tropicais. Mas você sabe que é algo mais, algo que veio do céu, algo que se infiltrou em cada célula do seu corpo, transformando-o em um campo de batalha silencioso. Você recebe visitas, sua família, seus amigos. Eles tentam ser otimistas, tentam te animar. Mas você vê a preocupação em seus olhos, a tristeza disfarçada em sorrisos forçados. Eles não entendem o que você passou, o que você está passando. Como poderiam? A guerra é uma experiência solitária, e a doença que você carrega é ainda mais. Você se sente isolado, separado do mundo, preso em um corpo que te trai, em uma mente que te assombra. A saudade da selva, por mais estranho que pareça, começa a te consumir. Lá, pelo menos, você sabia quem era o inimigo. Aqui, o inimigo é você mesmo, ou uma parte de você que foi corrompida, envenenada, transformada em algo irreconhecível. A sombra do agente laranja te segue, uma presença constante, um lembrete de que a guerra não termina quando você volta para casa. Ela apenas muda de campo de batalha, se instalando dentro de você, corroendo sua vida, sua esperança, sua alma. Capítulo 5. A luta silenciosa. Os anos se passam, mas a sombra do Vietnã e do agente laranja nunca te abandona. Você tenta reconstruir sua vida, mas cada passo é um lembrete da batalha que ainda trava dentro de você. O corpo, antes forte e resiliente, agora é um campo minado de dores crônicas, doenças autoimunes e uma fadiga que te arrasta para o fundo de um poço sem fim. As visitas ao médico se tornam rotina, e cada novo sintoma é uma nova camada de incerteza, um novo medo a ser enfrentado. Você aprende a conviver com a dor, a disfarçar o cansaço, a sorrir mesmo quando a alma grita, mas a verdade é que você nunca mais foi o mesmo. A guerra te marcou de uma forma que nenhuma cicatriz visível poderia expressar. Você vê outros veteranos, alguns com a mesma doença, outros com cicatrizes diferentes, mas todos com o mesmo olhar de quem viu demais, de quem carregou um fardo pesado demais. Vocês se reconhecem, uma irmandade silenciosa de sobreviventes, unidos pela experiência compartilhada da guerra e suas consequências invisíveis. Vocês se apoiam, trocam histórias, dividem a dor e a frustração. Há uma compreensão mútua que transcende as palavras, uma conexão profunda que só quem esteve lá pode entender. Em meio à indiferença do mundo, vocês encontram consolo uns nos outros. Uma pequena ilha de humanidade em um oceano de esquecimento. Sua família tenta entender, tenta ajudar, mas a distância entre vocês é imensa. Eles veem a doença, mas não a causa. Eles veem a dor, mas não a origem. Você tenta explicar, tenta descrever o cheiro, a sensação, o medo, mas as palavras parecem vazias, incapazes de transmitir a profundidade do seu sofrimento. A frustração cresce e você se sente cada vez mais isolado, preso em um mundo que só você pode ver, em uma batalha que só você pode lutar. A solidão é uma companheira constante, um eco da selva que te persegue, um lembrete de que algumas feridas nunca cicatrizam, apenas se tornam parte de quem você é. Você acompanha as notícias, os estudos, as discussões sobre o agente laranja. Cada nova descoberta é uma mistura de alívio e raiva. Alívio por ter uma explicação para o seu sofrimento. Raiva por ter sido exposto a algo tão devastador, por ter sido usado como cobaia em uma guerra química. A luta por reconhecimento, por compensação, por justiça, se torna uma nova batalha. Uma batalha burocrática e exaustiva que parece não ter fim. Você se junta a outros veteranos, a famílias de vítimas, a ativistas, todos unidos pela mesma causa, pela mesma busca por verdade e reparação. É uma luta árdua, cheia de obstáculos e decepções, mas você se recusa a desistir. A memória dos seus companheiros, das crianças da vila, das árvores morrendo, te impulsiona, te dá força para continuar. Você não está lutando apenas por você, mas por todos aqueles que foram silenciados, por todos aqueles que foram esquecidos. A voz deles ecoa em você. Um grito silencioso por justiça que se recusa a ser ignorado. E você agora
É a voz deles, um testemunho vivo da devastação, um arauto da verdade, um guerreiro em uma batalha que se estende muito além dos campos de batalha. Uma batalha pela memória, pela dignidade, pela vida. Capítulo 6. O legado invisível. Os anos se transformam em décadas, e a luta continua. Você envelhece, seu corpo enfraquece, mas a chama da resiliência, essa teimosa centelha de vida, nunca se apaga. Você vê seus filhos crescerem, seus netos nascerem, e em cada um deles, você busca um reflexo de si mesmo, uma esperança de que o legado da guerra não seja apenas dor e sofrimento, mas também força e superação. A doença, que antes era uma inimiga silenciosa, agora é uma parte de você, uma cicatriz invisível que te lembra da sua jornada, da sua luta, da sua sobrevivência. Você aprendeu a conviver com ela, a aceitá-la, a transformá-la em uma fonte de sabedoria e compaixão. Você se torna uma voz, um testemunho vivo do impacto do agente laranja. Você fala em conferências, em escolas, em reuniões de veteranos. Sua história, antes um fardo, agora é uma ferramenta, uma forma de educar, de conscientizar, de garantir que o passado não seja esquecido, que os erros não sejam repetidos. Você vê a mudança, lenta e gradual, mas real. O reconhecimento vem, a justiça avança e a esperança de um futuro melhor, para você e para as próximas gerações, começa a brilhar. Não é uma vitória completa, pois as feridas nunca se fecham totalmente, mas é um passo, um avanço, uma prova de que a persistência e a verdade podem, sim, prevalecer. Você volta ao Vietnã, muitos anos depois. A selva, antes um pesadelo, agora é um lugar de reflexão. Você vê as árvores, algumas ainda marcadas, outras se recuperando, crescendo novamente, um símbolo da resiliência da natureza. Você visita as vilas, encontra as pessoas e vê em seus olhos a mesma dor, mas também a mesma esperança. Vocês são diferentes, mas unidos pela mesma história, pela mesma cicatriz. Há um entendimento silencioso, uma conexão que transcende a língua e a cultura, uma prova de que a humanidade, em sua essência, é capaz de se curar, de se reerguer, de encontrar a paz, mesmo após a maior das tempestades. Você sente o vento no rosto, o cheiro da terra molhada, e pela primeira vez em muito tempo, não há o odor adocicado e metálico. Há apenas o cheiro da vida, da renovação, da esperança. Você fecha os olhos, e as imagens da guerra, da doença, do sofrimento, se misturam com as imagens da cura, da resiliência, da paz. É um ciclo, você percebe, um ciclo de dor e superação, de perda e renascimento. E você agora é parte desse ciclo, um elo entre o passado e o futuro, um guardião da memória, um arauto da esperança. Você olha para o céu, um azul profundo e infinito, e sabe que a guerra, em suas muitas formas, nunca realmente termina. Ela se transforma, se adapta, se esconde, mas suas marcas permanecem. No entanto, você também sabe que a resiliência humana, a capacidade de amar, de cooperar, de encontrar beleza mesmo na desolação, é uma força ainda maior. E é essa força que você carrega consigo. Uma luz que brilha mais forte a cada dia. Um testemunho silencioso de que mesmo nas profundezas da escuridão, a esperança nunca morre. A guerra pode ter te levado muito, mas ela nunca conseguiu tirar de você a sua humanidade, a sua capacidade de sentir, de lutar, de amar. E isso, você percebe, é a sua maior vitória. A sua história, agora, não é apenas sobre a guerra, mas sobre a vida que floresceu em suas ruínas, sobre a esperança que brotou em meio à desolação, sobre a força que nasceu da dor. E essa é a história que você continuará a contar, com cada respiração, com cada batida do seu coração, até o último suspiro, um legado invisível, mas eterno. A verdadeira paz não é a ausência de guerra, mas a presença da esperança em meio às suas cicatrizes.